Boa tarde, galerinha, e vamos agora para a nossa revisão de ética. Iniciando com a pergunta: o que é ética? Toda palavra tem uma origem. A palavra ética é de origem grega e o seu significado, de forma mais simples e resumida, é o caráter e o comportamento do ser humano. Então, podemos dizer e podemos também ter a ideia de quanto a ética está em nossas vidas, ou seja, a ética ela tem que fazer parte da nossa vida e faz parte também. Por quê? Porque é o caráter e o nosso comportamento. Não depende só de uma coisa, mas sim do caráter e do comportamento, ou seja, aquilo que a gente é. As escolhas que fazemos estão ligadas ao nosso modo de agir e pensar. E, de acordo com a cultura de cada povo, a sociedade vai direcionando os valores éticos para compreender o que é certo e o que é errado. Lembram daquela história? Ah, eu posso, ah, eu não posso? Pois é, isto é ética. E o que nos leva para o lugar certo é sempre o lado ético. A justiça, o respeito, o diálogo e a solidariedade são os valores que sustentam todos os conceitos da ética. A ética exige a prática, ou seja, precisamos agir com esses valores e todos os outros, como por exemplo a verdade, para sabermos se nós mesmos estamos sendo éticos. Então, a verdade acima de qualquer coisa. E agora vamos falar um pouquinho sobre o diálogo. Existe um ditado popular que diz: é conversando que a gente se entende, e nós sabemos perfeitamente que tudo que é conversado e esclarecido se resolve mais facilmente. Talvez o maior problema para que o diálogo exista é que geralmente as pessoas querem falar e não sabem escutar. Isso não dá certo, né, gente? Só falar, tem que parar para ouvir também. O diálogo é uma ação completamente ética, porque é um comportamento cidadão, porque exige respeito, porque a fala e a escuta. Tem a fala e a escuta. Então, quem está falando, a gente tem que parar e escutar, e vice-versa. Quem pratica o diálogo está usando a sua sabedoria. Né? Então, temos que ser sábios enquanto estamos falando. Agora, vamos conversar um pouquinho a respeito do respeito. Há muito tempo o respeito era confundido com medo. Pois é, as pessoas tinham medo, por exemplo, de dizer alguma coisa errada na frente do professor, dos pais ou dos chefes, porque poderiam ser castigados de alguma forma. E aí, essa palavrinha não era respeito, essa palavra era medo. Explicitamente o medo, o pavor de alguém. Porque respeito não é medo, hein? Vamos ver. Vamos compreender um pouquinho. Atualmente, é bem claro o significado de respeito, que é a compreensão da existência do outro, independente da religião, da raça, do grau de parentesco, da idade, do time de futebol, independente de qualquer coisa, gente. O respeito tem que estar acima de tudo, e não medo. O respeito ele é muito mais profundo do que imaginamos. É aceitar a pessoa como ela deseja ser. É entender que a liberdade é para todos. E para finalizarmos, vamos falar de solidariedade. A solidariedade, certamente vocês já ouviram falar essa palavra, né? Ela atualmente tem sido muito usada em campanhas nas escolas e nas outras comunidades. Ser solidário é ser cuidadoso com o bem-estar do outro. É o que nós estamos fazendo hoje em dia, né? Devido a essa pandemia, nós temos que nos policiar e refletir realmente. Eu tenho que cuidar do outro. A partir do momento que eu uso minha máscara para sair, eu já estou cuidando do outro, evitando que o outro também adoeça e que eu também. Então, isso é ser cuidadoso, isso é ter respeito, isso é ser solidário, é cuidar do outro e de mim também. Para sermos solidários é fundamental sermos empáticos, ou seja, colocarmos no lugar do outro. Se busca sentir o sofrimento que a outra pessoa está passando, fica mais fácil saber como ajudá-la. Quando eu me coloco no lugar da outra pessoa, é mais fácil dizer assim, por exemplo, eu não posso julgar, mas se eu me coloco no lugar dela, eu vou tentar entender aquelas coisas que ela está fazendo ou que ela está falando. Quer dizer, vai simplificar um pouquinho mais. Porque a empatia é isso, é você se colocar no lugar do outro. E essa também é uma atitude solidária. Espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha e beijinhos. Tchau!